Senhor presidente, eu estava assistindo a sessão lá no meu gabinete, e aí o vereador Aurélio Miguel levantou a questão da educação, e inclusive citou o meu nome. Depois o vereador Cláudio Fonseca veio aqui, fez a manifestação que, inclusive, ele tem feito em várias ocasiões, sobre a opinião dele em relação à compra do material, etc., e também citou o meu nome na manifestação dele, e eu me senti na obrigação de descer, porque quando eu comecei a fazer as denúncias o ano passado e os requerimentos para a Secretaria de Educação, o secretário tentou minimizar as questões colocadas, dizendo que eu tinha um problema pessoal com ele, tá? Mas parece que o problema pessoal com ele está aumentando aqui nessa casa, né? Porque hoje o vereador Donato fez um requerimento na Comissão de Finanças, o vereador Aurélio Miguel está levantando a questão, e outros vereadores estão querendo entender o que aconteceu. O único requerimento que ele respondeu até agora, de 18 que nós aprovamos na Comissão de Finanças, já acusa o descaso da Secretaria da Educação com as crianças da nossa cidade. Nesse requerimento, eu não trouxe a cópia aqui, mas eu lembro mais ou menos dos períodos, tem a informação de que a primeira ordem de fornecimento do ano passado, vereador Aurélio Miguel, que foi publicada no final de janeiro, na própria ordem de fornecimento de 560 e poucos mil kits, uniforme e material escolar, a própria secretaria dá aos fornecedores o prazo até junho para entregar esses 560 e poucos mil. Quer dizer, a própria secretaria deu aos fornecedores a possibilidade de atrasar até o final do primeiro semestre a entrega dos uniformes para as crianças. Eu não duvido muito que esse ano tenha acontecido a mesma coisa. E o ano passado nós denunciamos a adesão à ata do Rio de Janeiro, que era uma empresa, se eu não me engano, com 2, 3 funcionários, uma casinha em Niterói, e que um dos donos da empresa era o secretário do PSDB local na época, e que depois se desligou do partido. Mas eu queria passar a matéria da Globo, porque a Globo também parece que tem problema pessoal com o secretário, porque eles também abordaram a questão do uniforme escolar. Dá para a gente passar agora essa matéria? Voltaram as aulas hoje nas escolas estaduais e particulares. As férias já tinham acabado, a gente sabe, só que nas escolas municipais os estudantes chegam sem material e sem o uniforme, que deveriam ser distribuídos, dados pela prefeitura antes das aulas começarem, né? Por isso a gente vai conversar agora com o Renato Biasi. Ele está numa escola do Jardim Planalto, Zona Sul, e fala com a gente. Ô Renato, o que é que você encontrou por aí, hein? Boa tarde. Oi, boa tarde, Tralha. Eu encontrei alunos muito motivados hoje de manhã, muito animados, num clima de euforia, mais ou menos como vai acontecer daqui a pouco na Escola Oliveira Viana, aqui no Jardim Planalto, Zona Sul, quando os alunos que ainda estão em aula vão sair. A gente viu gente aí comemorando, revendo os amigos e ansioso para conhecer os professores desse ano letivo. Bom, todo mundo que já passou pela escola sabe como é gostosa essa sensação. Essa é a parte boa da história. Tem uma outra parte que não é tão boa assim, é que muitos alunos que nós encontramos de manhã estavam sem uniforme, por falta de opção, justamente porque os uniformes estão atrasados. E também vimos alunos com cadernos novinhos, comprados pelos pais. Eles decidiram não esperar pela distribuição feita pela prefeitura dos kits escolares e acabaram tirando dinheiro do próprio bolso, justamente para não prejudicar o desempenho do filho nesse início de ano escolar. Veja na reportagem. Na escola Stanislau do Amaral, no Jardim Ângela, Zona Sul, os alunos foram mais que pontuais. Chegaram quando o portão ainda estava fechado. Foi difícil segurar a ansiedade da molecada e dos pais. Quase não dormiu. Para não perder o horário. Mas ficou preocupada, não conseguiu dormir direito. A maioria dos estudantes estava uniformizada, mas ninguém de uniforme novo. Quem pôde usou o mesmo do ano passado. Tá meio apertado em mim já. Já não serve mais. Não. Vamos esperar o próximo. Uhum. E você, por que tá sem uniforme? Porque não chegou ainda. E o do ano passado? Não serve. Os pais improvisam do jeito que dá.
Muitos nem têm esperança de ver os filhos com uniforme novo tão cedo. Passado, quando chegou, era quase no meio do ano, né? Depois das férias, não foi que chegou? Por aqui, todo mundo suspeita que o material escolar também não deve chegar logo. A compra dos kits já começou com problemas. Em setembro do ano passado, o Tribunal de Contas do município suspendeu a licitação por suspeita de irregularidade. O processo só foi retomado em novembro, mais de 40 dias depois. Por enquanto, a solução para a maioria dos alunos foi comprar pelo menos um caderno novo. Eu gastei uma baia de R$80 só de material e mochila. Podia ter economizado. Tinha economizado para outra coisa. O atraso na distribuição dos kits atinge toda a rede municipal de ensino. E cada escola tenta administrar o problema à sua maneira. Nessa aqui, por exemplo, os funcionários conseguiram criar um estoque com o material que sobrou dos anos anteriores. Aqui a gente vê, por exemplo, tênis, agasalhos, uma grande quantidade de livros, cadernos e tem até kits de desenho para alunos que chegam de mãos vazias. Não é assim uma grande quantidade, mas sempre é um pouco para poder suprir a necessidade da criança. Para os menores que vieram de escolas infantis, nada de lição. Hoje foi dia de conhecer o novo colégio, mas para os das séries mais adiantadas, nada de moleza. Se você não trabalhar duro, nem batalhar, você não vai conseguir o que você quer. O que você quer? Já deu para dar? Eu quero ser estilista de demonstração, moda. Senão não vai dar tempo Tem de que fazer a batalhar sua duro, conclusão. e o exemplo também tem que vir de cima, né? Por favor, a gente assessoria. vai perguntar agora para o Biasi. Pode interromper o que é a que a transmissão, prefeitura porque o vereador disse em Celso vai relação à fazer reclamação desses pais, né, Renato? Presidente, Deu 6 minutos já. Presidente, desculpa extrapolar o horário, o tempo que eu tinha para falar, mas acho que ficou claro, né? Você vê, a criança falou, a mãe falou, inclusive falou que no ano passado entregaram no meio do ano, está aí, está claro. Então, o que a gente espera é que o secretário reconheça a sua incompetência e minimamente possa responder os requerimentos que nós fizemos na Câmara, para que a gente tenha os documentos aí da comprovação da incompetência dele na gestão da educação.